acha que a Chapeuzinho Vermelho aprendeu? Olha, a Chapeuzinho aprendeu muitas coisas. E você aí? O que você acha? O que você tira de lição dessa história para os nossos dias atuais? Enquanto você pensa um pouquinho, a gente vai chamar o professor Davi para sentar aqui conosco. A gente vai dar uma organizada aqui para a gente conversar sobre esse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado da história. É uma história que todo mundo já conhece, mas o que a gente quer focar nessa história é quais as lições que nós tiramos dessa história da Chapeuzinho Vermelho. Exatamente. O que acontece hoje em dia, né, que é parecido com o que aconteceu com a Chapeuzinho. Exatamente. Que lição você tira? Que lição nós tiramos dessa história? E aí, professor Davi, o que você acha que a gente pode dizer para as nossas crianças? A história é muito legal, né? E que a gente tira de lição, e as crianças também devem observar isso, né? A gente deve obedecer os nossos pais, né? Eles sempre querem o nosso bem. E toda vez que a gente pisa fora, faz um erro, a gente sofre as consequências. Exatamente. As coisas ruins acontecem. Uhum. Então é bom a gente sempre ouvir os nossos pais ou as pessoas mais velhas que sempre tem coisas boas para nos ensinar. Exatamente. E o que mais, vovó? A gente aprende a não confiar em estranhos. Porque às vezes uma pessoa estranha, ela se aproxima, principalmente das crianças, né, assim, que são muito ingênuas, né, e começam a contar histórias, começam a agradar, né, dar um presente, dar alguma coisa para adquirir a confiança, né, daquela criança, né? E quando ele adquire a confiança, então pode acontecer muitas coisas ruins, né? Porque as pessoas estranhas que não te conhecem, ela pode muito bem aproveitar de você, aproveitar da sua boa vontade, né? E fazer muita maldade, como tem acontecido muito hoje em dia, Exatamente. né? Muito perigoso, né? Vocês aí, crianças que estão vendo a nossa live, prestem atenção na atitude da Chapeuzinho Vermelho. Ela temou, ela falou que uma pessoa que era estranha. Existem muitas formas da gente conhecer outras pessoas. Principalmente não confiar nas pessoas, nas coisas que você fala na internet, né? Tem muita gente ruim na internet. Tem muitas pessoas na internet que entram ali até se fingindo ser criança. Para se aproximar. Deixa eu ver vai falando aí que eu vou ver se tem alguma pergunta aqui para nós. Vê se tem alguma pergunta. Deixa eu ver, entrou. O pessoal que está entrando agora, a Rita Maria, obrigado, né? E nós já acabamos de contar a história da Chapeuzinho. E nós estamos conversando agora com o professor Davi, que ele hoje veio musicalizar a nossa história. E falando sobre o perigo que você deixar nossas crianças sozinhas na internet, conversar. As crianças hoje em dia têm muito acesso à internet. Você tem alguma outra lição que você acha que essa história nos passa? Isso, se você tiver, pode escrever aí, a gente vai comentar, tá? Qual lição? Que lição nós tiramos? Fátima, também qualquer coisa que seja estranho, né? Hoje a gente não pode confiar em nada e em ninguém. Então, até mesmo na escola, né? Você está perto de uma pessoa, aí você pensa que é um professor, né? É da escola, mas você não conhece o que a pessoa tem, né, no coração, e pode ser uma pessoa má. Então procure sempre estar perto das pessoas que é da sua confiança, né? E tudo. Que você sabe que vai te dar um suporte. Isso é legal. Eu acho que isso é válido, né? A gente passar para as nossas crianças. Você que trabalha com criança, né? Você vê muito também essa coisa das crianças. Hoje o mundo ele está muito moderno, mas as nossas crianças continuam sendo crianças. Sim. Né? Ele dá aula para crianças desde que meus filhos eram pequenos. O Vitor ficou com 7 anos, né? Ele foi ter aula com você com 7 anos, né? O Arthur um pouco mais novo. E ele sempre prezou, né, esse cuidado. Mas as nossas crianças, elas, como a gente falou, elas têm muita facilidade
Na história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau estava no caminho dela. Mas hoje existem lobo mau na internet, viu, meninos e meninas? Eu tô torta assim, porque tem outro celular ali, ó, pro pessoal me ver. Vira um pouquinho seu celular. Vê ali se você lê essa da... Pesquisas mostram que o mal está no meio familiar. O mundo está louco. Verdade. De Paula, é isso mesmo. O mundo está muito louco, muitos absurdos. E a gente contou essa história a pedido. Sim, não é? Duda, de novo, espero que você tenha gostado da história. Diz pra gente aí se você gostou. Deixa eu pegar o gancho dela falar ali. É que a gente, os pais, né? A gente tem que ter cuidado com as nossas crianças, até com pessoas mesmo dentro de casa. Exato. Por exemplo, um tio, aí a criança da gente se apega, aí senta no colo, sabe? Não é aconselhável. Exatamente. Não é aconselhável isso. E aí o seguinte, é porque é da família, não, é parente, é filho de não sei o quê, mas você nunca sabe. Isso, né? por isso é que as coisas ruins acontecem em casa. Tem um projeto chamado Não Me Toque, que é da psicóloga e amiga nossa, Neuza Maria. Procurem saber também, conversar com as crianças sobre isso, porque as crianças ficam muito à mercê da internet. E a gente está falando com o papai e com a mamãe que está aí agora, mas eu sei que vocês acabaram de ouvir as nossas histórias. Eu sei que tem muita criança ouvindo as nossas histórias. Quem não está agora ao vivo, entra depois, sempre entra no Instagram, ou sempre entra no YouTube, no meu canal no YouTube, Espaço Candor. É muito importante deixar a criança... Você enxerga de longe. É muito importante deixar a criança ciente que ninguém pode tocá-la. Exatamente, é o que a gente está falando. E muito ciente, então vamos falar para você... Duda, eu falo Duda com todas as crianças, porque a Duda, ela mandou 1000 áudios para mim. Hoje ela né, pega o celular da avó dela, eu quero vê-la, então ela tá muito ansiosa com essa história. O Gui, que mandou o áudio lá da mala do livro, eu acho que o Gui, ele é netinho da Marlúcia ou da Jerusa, eu não sei. E pedindo, conta uma história para mim. Então tá aí a história para vocês, e pro Davi, pro Felipe, pra Laís, para Laísa, para todas as crianças, para as crianças Down, eu sempre vou falar, para as crianças especiais, as nossas histórias, para as crianças especiais, para síndrome de Treacher Collins, para todas as síndromes. Eu tenho um carinho muito grande por essas crianças, faço parte de grupos de síndrome de Down, daqui do Japão, de Portugal, eu tenho história com síndrome de Down e autismo. Então, todas essas crianças são muito queridas no nosso coração, e eu sei que o papai e a mamãe têm muito cuidado com vocês, mas olha, você mesmo não converse com gente estranha, de jeito nenhum. Não vá para a rua sozinho, não fica na rua sozinho, viu? Porque tem muito lobo mau aí, né? Verdade. Com certeza. E a gente também tira uma lição, não só relacionada às crianças, né? Mas aos pais também. Aos adultos, Aos né? adultos, para vocês não descuidem dos seus filhos, tá? Sempre monitora, veja o que está fazendo, né? O celular, né? Tá sempre ali acompanhando, né? Por mais segura que uma situação pareça para você, pai, para a criança muitas vezes não é. Exatamente. Né? Como adulta, considero que a história também nos desperta para confiarmos em nossa intuição, assim como a Chapeuzinho, que sentia que a vovó estava estranha no jeito de falar e de se apresentar. Exatamente. Paula. Exatamente, é isso mesmo. Como adultos, a gente deve seguir a intuição, porque existem muitos lobos maus para adultos, disfarçados, de viu? bonzinhos, de bonzinhos, namorados que são lobo mau, maridos que são lobo mau, patrões, amigos que são lobo mau, patrões que são lobo mau, entendeu? Então, a história da Chapeuzinho dá uma abertura, olha, né, a professor? Paula colocou ali, a criança é capaz de perceber um toque e um jeito diferente. O diálogo com a criança é fundamental. Verdade, Paula, verdade, isso mesmo. Ela percebe quando algo está errado. Exatamente. Mas muitas vezes elas não têm coragem de falar. Né? Não tem coragem de falar. E aquilo vai consumindo a criança por dentro, né? Ela vai mudando, né? o seu jeito de ser, vai tirando toda aquela ingenuidade que a criança tem de brincar, né? Porque ela se isola,
Eu acho que quando acontece algo ruim assim, a criança ela se isola. É verdade. É bem verdade mesmo. Então, agora a gente vai dar sequência à nossa programação. A gente espera que... Porque senão as crianças ficam cansadas. E a live é para as crianças. Então, a gente já, acho que deu um recadinho para as meninos e para as meninas. A história é muito empoderada, né? É uma versão. E agora a gente vai contar uma história. A nossa versão, né? É a nossa versão de Chapeuzinho Vermelho. Você gostou? Muito legal. nossa É legal estar ali do lado tocando, né? E a gente vendo a coisa acontecendo aqui, né? E é legal porque, assim, a gente conhece a história, você não conhece a história de Quem Chapeuzinho não Vermelho, conhece? né? Quando acontece uma coisa fora do que a gente já ouviu, né? A gente, poxa, é interessante a gente ouvir. É legal, assim, muito bom. Muito legal. Olha, Ellen, beijos pra você. Clarice, todo mundo, gente, todo mundo que tá aqui ao vivo, nos seguindo, os amigos lá da Sara que estão aí, que eu sei que já estão me seguindo, o pessoal lá do Instagram da Edna, que já me adicionou, do Instagram de Uma Pitada de Sofia, também que me adicionou, todo mundo. Sintam-se abraçados. Gente, obrigada aí pela participação de vocês e continue aí, que a gente vai Agora a gente vai dar uma segunda. Eu vou sair de cena de novo, né? E Depois ele continua. volta. Fica aqui conversando um pouquinho, deixa eu ele beber uma água, porque eu preciso ali beber uma água. Vou passar na frente de vocês ali, tá? Mas eu realmente preciso, enquanto você vai falando alguma coisa aí. Pode falar. Então, eu vou aproveitar e falar então sobre Seu desse trabalho. assunto mesmo, desse assunto ainda. Eu como professor, bom, há muitos anos, né, e trabalhando então com crianças em musicalização, são crianças bem pequenas e elas se juntam àquele que é o professor, aquela figura do professor, né? Então, tio, e vem, abraça e tal. E a gente, depois de um certo tempo, a gente teve que tomar umas atitudes, assim, de ficar um pouco mais distante, não deixar a criança ficar te abraçando, por conta exatamente dessas coisas. Da mesma forma que a gente pode ser uma pessoa má, também as pessoas, os pais ou outras pessoas que não entendem o que está acontecendo, por exemplo, se vê uma criança e você abraçando, outras pessoas vendo aquilo pode achar que é a gente que está se aproveitando das crianças, né? Então, é muito interessante ensinar mesmo as crianças lá, não, ó, é o tio, né, da escola, mas também não tem que ficar nada desse negócio de ficar abraçando, intimidade, né? Porque as crianças, inclusive, todo cuidado. A idade de criança pequena é quando a criança pequena se apaixona pelo seu professor, pela sua professora, né? E a gente Outro tem tema uns bacana é negócios que desses, criança né? não namora, né? Então a gente tem que orientar como é essa coisa, porque senão é normal da criança, né? Ela chegar e abraçar o tio da escola, né? E o tio vai responder, e aí ou se não o tio fala, não, fica um pouco distante, e a criança também não entende isso. Então deve ser, né, conversar mesmo com a criança, orientar sobre essas coisas, né? Tanto de lá como de cá, as mesmas coisas. Agora eu vou saindo, chegou. Dá licença, voltando, porque live é assim mesmo. Então, eu fui ali tomar um remédio que estava na hora, por causa do pezinho. Pezinho? Do pezinho maravilhoso. 39? 39, E... Ai, obrigada, gente, por vocês estarem aí. A história que nós vamos contar agora... Tem que respirar. É porque eu tô com um pé só, né, gente? Aí vou até andar até a cozinha, beber água e voltar. Então, é a história sobre o mar. É uma história feita de meninos, porque eu ouvi reclamações dizendo que eu e a vovó Edna, a gente só conta história para meninas. Que tudo é as meninas. Todos os gatos é a história da Clarice. A Pitada de Sofia é da Sofia. Ana Fulô é da Ana. E aí, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Menino. Mas não é, porque as meninas pedem mais histórias. Aí a gente vai fazer o quê? Então,
em homenagem a todos os meninos. E a história também para as meninas, porque não existe isso, menino e menina. Vocês viram que a história da Chapeuzinho Vermelho também é para todo mundo, né? Nós vamos contar a história da Davi, o menino que amava o mar. É uma história que a gente poderia contar da forma que contamos da Chapeuzinho. Você não quer contar assim, você prefere... Não, você pode contar, se você quiser. Mas depois eu vou ler, porque a história é muito bonita, ela é muito detalhada, assim, sabe? Tem umas estrofes muito lindas, sabe? Umas combinações. E a gente legais. não conseguiu ainda fazer como a Chapeuzinho, né? Ter detalhes da história. Não, ainda não. Mas a gente chega lá. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, nós vamos contar essa história para vocês. E espero que vocês gostem, tá bom? E a gente vai tentar dar vida da melhor forma possível. A gente vai tentar dar vida a essa história. Então, a gente vai esperar o nosso professor da vida para chamar a atenção. Meninos, crianças, vai começar a história. Davi e o lixo no mar, né? E o lixo no mar. É a história de um menino que amava o mar. É a história do Davi que ama o mar. Detalhe, ouça sempre a criança. Criança não mente. O diálogo com a criança é fundamental. É isso mesmo, gente. Ele perguntou. O Davi perguntou. Então, vamos começar agora. As crianças estão perguntando aí. Então, vamos para a história, né? Davi e o lixo no mar. Davi era um menino que adorava o mar. A praia para ele era um mundo inteiro de brincar. Um dia Davi sonhou que não existia mais praia, que toda a gente do mundo lixo na praia jogou e toda a praia sujou. Tinha lixo também no mar, nas ondas a dançar, pra lá e pra cá e pra lá. Davi, que amava o mar, para nadar e brincar, sentia uma tristeza de amargar. Sentiu mesmo. O Davi sentiu uma tristeza tão grande, tão grande. Foi tanta tristeza que começou a chorar conversando com o mar. E se você nunca mais limpar? E se na areia esse lixo ficar? A vida do mar vai acabar. Eram tantas perguntas que ele não sabia responder. É só isso que vai restar? Lixo na praia e no mar? E olhando para o lixo na praia, que o mar insistia em deixar, acordou Davi a chorar. Seu choro foi tão forte e sentido, mas foi tão forte e sentido. Davi chorou tanto, porque parecia que ele estava vendo o mar, né? Que a mamãe veio da cozinha ver o que tinha acontecido com seu marinheiro querido. Já acolhido e tranquilo, nos braços da mamãe, Davi contou para ela e para Felipe, seu irmão, que o sonho que teve foi horrível de montão. Sonhara que o mar iria acabar por causa do lixo na praia que o homem insistia em jogar. Mamãe, na areia da praia e no mar tem muito lixo. Eu vi, mamãe, vi garrafas, sacolas, copos, canudos, bonecas e carrinhos. Vi caixas, latas e latinhas. Vi até um ratinho em cima de um sofá jogado na beira do mar. Esse lixo o mar não quer que fique lá. Senão, a vida nos oceanos vai acabar. Se o mar acabar, onde eu vou brincar, mamãe? E os peixinhos, onde vão morar? Davi falava sem parar. Era tanta pergunta, tanta angústia, que o irmão resolveu com ele conversar. Davi,
Isso não vai ocorrer. Existem muitos humanos que amam os oceanos. E a mamãe inteligente tratou logo de todos acalmar. Fique tranquilo, meu filho, pela vida no mar, vamos lutar. Davi acalmou e impacientemente esperou o papai chegar do trabalho para lhe contar. À noite, quando ele chegou, o sonho que teve, junto com a mamãe e o irmão, Davi bravamente contou. No final, então, decretou que o papai teria que ajudar os oceanos salvar e as praias limpar. O pai, intimidado daquela forma, outro jeito não teve, senão aceitar depressa, porque a coisa era séria. Depois do jantar, quando todos dormiam, o pai, com uma brisa que pela janela entrou, acordou. Tinha cheiro de brisa do mar. Ele bem podia lembrar. Era a vida dos oceanos, vindo de longe sua ajuda buscar. E com esse cheirinho de marisia, pela janela a entrar, o coração do papai de novo queria estar na beira da praia, nas ondas do mar. E o papai lembrou que também amava o mar e entendeu que precisava ajudar. E de noite mesmo começou a trabalhar. Pesquisou na internet a situação dos oceanos e viu que o sonho do filho já era realidade em muitos lugares. O papai então resolveu um vídeo gravar, contando a história do filho Davi, que amava o mar e os oceanos queria salvar. Convidou nas redes sociais muita gente para participar. Fez cartas e cartazes para explicar por que não podemos lixo e esgoto no mar jogar. E quando Davi acordou, descobriu que o papai toda a noite trabalhou e seu sonho espalhou. Descobriu que o desejo de proteger os oceanos e tudo que nele encontrasse não era só seu. Era o sonho de muita gente que, como ele, amava tomar banho no mar e na areia da praia brincar. Era também o sonho dos biólogos marinhos, dos pescadores, da professora, do seu irmão, do vovô e da vovó, dos primos e titias e até do Pedrinho, seu amiguinho. Sim, e Davi ficou contente e com o papai, a mamãe, o irmão e toda a gente, de lugares do mundo diferente, formaram uma corrente do bem para ensinar que o do mar devemos sempre cuidar, para nunca morrer a vida que há por lá. Sou como Davi, minha família também. Amamos tomar banho no mar e na praia brincar, e resolvemos juntos com ele sonhar. Minha parte estou fazendo, que é essa história contar. As cidades vamos mudar, os esgotos da praia tirar. Nosso lixo não vamos deixar, na sacola até a lixeira vamos levar, e juntos os oceanos vamos salvar. Então, palma para o Davi, né? Palma para todo mundo que lindo. salva os oceanos. Vamos cada um fazer a sua parte, né? Exatamente. Essa história a história do Davi e o mar, no lixo no mar. É linda. Eu amei essa história. Você gostou? Eu achei espetacular. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Legal. Parabéns aí, viu? Fátima Benz é uma escritora, ó. Obrigada. Olha só, essa história do Davi. E eu vou contar um segredo para vocês aqui. Essa história surgiu, eu tinha um sonho de conhecer, tem aquela música assim, passar a tarde em Itapuã,
ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Ó, cantora também, é? Então, eu tinha um sonho, eu amo essa música, e eu tinha um sonho de conhecer Itapuã. Então, o ano passado, eu ganhei, dos Dias dos Namorados, do meu marido, um final de semana. A gente foi para passar um final de semana em Itapuã. De semana em Itapuã. Então, e aí nós chegamos, vamos de madrugada, aquela expectativa toda de chegar lá, de eu ver o pôr do sol em Itapuã, de eu ver o farol. Nossa, era, né, eu como na literatura, então eu sempre romantizei com essa música. E nós chegamos, ficamos esperando o sol nascer. Quando o sol começou a despontar, nós fomos para a praia. Menina, não prestou não. Quando nós chegamos na praia, que clareou o dia, que já estava claro, tinha tanto lixo na praia de Itapuã, que eu pensei que eu estava no lixão. Eu fiquei assim, tão triste, sabe? Assim, eu falo pra você, eu lembro a dor que eu senti. E, assim, eu vi as pessoas, aí, aquilo me decepcionou, que eu encostei, assim, eu chorei muito. Meu marido ficou olhando pra mim, assim, o Douglas olhou pra mim e falou assim, hã? Sabe? Mas é porque vai contra tudo que eu acredito. E eu nunca tinha visto. A gente vê às vezes pela televisão, mas a gente não tem noção. E aí, mas a minha reação foi de chorar e gravar. E o que eu tô falando pra vocês tem lá no meu canal, no Espaço Candor, que é no YouTube. Eu postei o vídeo lá. E eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a Bahia, não tenho nada contra os baianos, mas eu tenho contra o lixo no mar. Com certeza. E aí, em qualquer lugar. em qualquer lugar, não é na Bahia, lugar. em qualquer lugar que eu vá e que tiver lixo nos oceanos, eu fico muito triste. É triste. Então, eu gravei esse vídeo, e aí no outro dia eu fui e perguntei para quem estava limpando, ele disse que já tinha tirado 10 caminhões de lixo, que aquilo era normal, e que as marés traziam e tal. E aí no outro dia eu consegui gravar também, eu tava lá e aí tinha lixo de novo, que eu voltei para ver, eu não tomei banho nem nada, eu saí, fui para outro lugar, muito decepcionada, mas eu vou... Oi, gente, desculpa, é porque já deu um certo tempo aqui, né? Então ela desligou, a gente tá começando uma nova, tá? Isso. Aí, desculpa aí, é porque deu tempo e aí a gente tá retornando aqui para vocês, né? Mas tá todo mundo aí, por favor, fiquem aí. Oral Medicina, e a gente tava falando sobre o lixo no mar. Então foi isso, aí eu voltei lá e eu gravei o vídeo novamente. E nesse segundo vídeo, por incrível que pareça, eu vi um rato. Ele saindo do mar, nas ondas do mar e entrando no esgoto. Coisa. Sabe? E o vídeo é muito triste. E aí eu fui para outra praia, e aí eu vi pescadores, eu fiz uma entrevista com um dos pescadores e ele me falou que era muito triste, as pessoas estão acabando com os mar, lá com eles, a pesca está muito menor. Então, assim, eu fiquei muito triste. A Bahia é lindíssima, o povo baiano é super alegre, é um povo maravilhoso, meu Deus, que povo lindo, Sim, que povo verdade. alegre, sabe? É um povo assim, nota 10, né? receptivo, nota 10, mas o lixo, não é só lá, Não mas é só o lá. lixo que eu vi lá, nossa, me deixou muito decepcionada. E aí foi por isso, eu queria fazer uma história, e aí eu tenho história, tem o Davi, que ele é meu afilhado, e ele ama o mar, tanto quanto a madrinha dele, apaixonado, doido com o mar. E ele ficava me cobrando, Dindinha, quando é que você vai fazer minha história? Dindinha, você já fez minha história? E aí eu falei, gente, nada melhor do que... Ele ama o mar, então nada melhor do que eu falar sobre isso com o mar. E ele é pequenininho, mas ele tem o cuidado de não jogar nada na areia, sabe? Eu acho que ele, como criança, ele é um exemplo. Ele não joga, a gente vai ver que vai para o mar, e não é uma coisa que a gente fala assim, não joga, nem ele, nem o irmão dele. E eu acho que Já muitas foi ensinado, crianças, né? Muitas crianças não vê a pessoa fazer. A criança é muito um espelho, né, Davi? Criança é assim, você... Vem pra Basta cá. você falar,
Basta você falar uma vez e ela vê você fazendo aquilo, né? Vamos É. falar, é o exemplo, né, que você dá. Ela aprende. A pessoa vai ser, a criança vai ser sempre aquilo que ela viu em você, né? Então, se o Davi está lá com você e vê sua reação, né, e você falar para ele, ó, tá vendo, isso não é, ele vai guardar isso pro resto da vida. Quando tiver grande, ainda vai lembrar dessas coisas. É assim que a gente aprendeu, né? Não é assim que a gente leva também. Então, Né? se a criança vê, a criança é muito o espelho do adulto. Então, se a criança vê, consequentemente, ela vai fazer também. Então, foi isso. Foi por isso que eu fiz essa história. E as pessoas que me conhecem sabem como eu sou. Eu faço parte, sou do Greenpeace, eu sou inscrita lá, eu com proteção aos oceanos e a natureza. Eu acho que o planeta é o único lar que nós temos. E aqui tudo é perecível, aqui nada é eterno. Nem nós, nem as plantas, nem ninguém. Então, se nós não começarmos, nós adultos, né, da nossa geração, porque essa geração nova que está aí, eles já são bem mais conscientes. Assim, como eu falei do Davi, como eu vejo muita criança, eles são bem mais conscientes. Como a Sofia, que já é pequenininha, ela já come, já joga no lixo. Né? A Luna. Então, essas crianças que a gente está tendo no dia a dia, ela já é bem... Se ela não for estragada pelo adulto, ela vai crescer, vai se tornar um adulto consciente. Não é isso? E a gente também, em relação, porque a gente fala, mas isso é muito grande, igual você viu aquele... O que eu posso fazer em relação a isso? Não posso fazer nada? Pode, sim. A gente começa de pouquinho, a gente começa aqui na nossa casa, a gente começa na nossa cidade. É tão triste quando você está andando, às vezes eu estou dentro do carro, né, dirigindo, e eu vejo uma pessoa, tomou a sua cerveja, joga lata pela janela, come alguma coisa, isso joga. É horrível. Gente, é horrível. Então, cada um pode sim fazer a sua parte. Começa ali, dentro da sua casa, ali, para onde você anda. Tem um lixinho, coloca na sacolinha, tem um lugar reservado para colocar, não joga na rua, é feio demais, gente, é horrível. Até o papel, mas é um papel de bala. Não, gente, nem um papel de bala, nada. Nada. E tem pessoas mais ignorantes ainda, Fátima e Davi, que ainda pensam assim, mas se eu jogar o lixo, eu catar o lixo e não sujar a cidade, não vai ter emprego para aquela pessoa que está lá na rua limpando o lixo. Absurdo, É né? um absurdo, mas a gente ainda escuta esse tipo de coisa, infelizmente. Vou repetir, apesar da nossa live ser uma live para crianças, mas a gente fala para as crianças e para os papais, para as titias, para as vovós, porque somos nós